Continuando a nossa leitura sobre o livro da Ana Cláudia Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, nós iremos dar continuidade à reflexão sobre esse tema que não é fácil falar, né, de forma nenhuma, mas que necessariamente, quanto mais a gente se esconde dele, quanto mais a gente nega esse fato, infelizmente a gente não vai conseguir saber como viver bem a nossa vida. Porque, como eu falei para vocês, o livro não é apenas sobre a morte, né? O livro é sobre como vamos viver a nossa vida até chegar o dia da nossa finitude. Então, aquelas pessoas que negam a ideia da morte, que não aceitam, aquelas pessoas que têm medo de falar dela, estão perdendo a oportunidade de replanejar suas vidas, de rever suas vidas, porque naturalmente nós temos um fim. E quanto mais eu tiver consciência desse fim, mais eu irei organizar melhor a minha vida. Nessa parte aqui que nós vamos conversar um pouco, ela fala sobre, ela entrou numa parte muito corriqueira, forte e interessante, que são os arrependimentos. Então, ela começa a falar, né, sobre os arrependimentos que nós temos antes de morrer. E ela se baseia no livro de uma enfermeira australiana, tá? O nome do livro é Antes de Partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte. E assim, também ela é uma enfermeira, a Bronnie Ware, ela é uma enfermeira também de cuidados paliativos, de pacientes terminais, e aprendeu muito, tirou muitas lições no convívio com esses pacientes, né? E é isso que a Ana Cláudia, ela vem apresentar agora nessa parte do livro. Só que antes de nós começarmos com os arrependimentos, ela traz aqui no item interior que o que mata é a doença e não a verdade, e realmente eu fiquei impressionada porque não tinha atentado para essa questão, que ela disse que quanto mais as pessoas passam por experiências de quase morte ou se aproximam do fim, acontece uma situação interessante. Quando a família descobre que um paciente, ela disse bem assim, eu cheguei numa aula, né? Quando a família descobre que o paciente tem uma doença terminal, a primeira coisa que eles pedem ao médico é não conte para ele. Não conte para a pessoa que ela tem uma doença terminal, porque assim ela vai ficar mais deprimida e vai morrer antes. Aí ela disse que quando chegou numa sala de aula com os alunos dela, perguntou: quantos de vocês aqui, se descobrisse que tinha uma doença terminal, queria saber? Diz que todos os alunos levantaram a mão. Aí foi daí que ela disse, então, desde já, comece ensinando, diga aos seus parentes, todos aos seus amigos, que vocês querem saber a verdade. Por quê? Muitas vezes, quando ela disse que é onde ela faz o título, né? Que o que mata o paciente é a doença e não a verdade. Claro que o fato dele saber que está tendo uma doença terminal, né? Ele tem uma doença incurável, vai ficar triste. Isso é da natureza humana. Ele não ia ficar feliz, né? Sabendo que sua finitude está mais certa do que a dos demais. Mas quando você conta a verdade para essa pessoa, né? É que ela disse bem assim, a mentira não se sustenta, e eu tive essa experiência em minha família, né? A mentira não se sustenta de um paciente terminal porque o corpo começa a entregar, né? Como é que o paciente, a família fica dizendo que o paciente está bem se o corpo começa a entregar? Eu vivi isso com a minha avó, né? Ela teve câncer e já estava em estágio terminal. E naquela época, sem nenhum conhecimento nem para ajudar nem nada, mas eu também como neta não podia intervir muito, os filhos, né, toda a família decidiu não contar para ela.
E eu acompanhei o sofrimento da minha mãe, que fui visitá-la nos seus últimos dias. Já é um indício, né, para ela, porque a minha mãe mora muito distante. E ficou aquela mentira, sabe? A minha avó, os irmãos, os filhos achavam que minha avó não sabia. E a minha avó, muito esperta como é, fez com que os filhos acreditassem que ela não sabia, né? E, na verdade, eles perderam aquilo que a autora do livro traz. Quando você conhece e sabe que tem uma doença terminal, o que você pode fazer é dar àquela pessoa a oportunidade dela viver bem os últimos dias de vida dela. Abraçar mais quem ela quer abraçar, pedir perdão a quem ela quer pedir perdão, se arrepender daquelas coisas, ela aproveitar, né, esses últimos momentos da vida dela com fazendo aquilo que ela queria fazer e não deu tempo de fazer por diversas questões na vida, pelas condições, pela forma que ela pensava. Então, o fato de você negar àquela pessoa o direito dela saber a verdade, você está tirando dela a oportunidade de viver bem os últimos momentos, né, que ela tem aqui. Porque o corpo começa a entregar a debilidade, né? E a pessoa começa a ter até sentimentos de revolta, porque eu não estava bem, porque como é que meu corpo está nessa forma? E ela pode se revoltar contra as divindades ou a divindade que ela acredita. Então, por isso que a autora diz, não é a verdade que vai matar o paciente, mas sim a doença. Dê a ele a chance dele viver bem os seus últimos dias de vida. E daí, sobre os arrependimentos, né? Que as pessoas se arrependem na hora da morte, eu vou dizer para vocês, esse não é o meu primeiro livro que eu leio sobre de que as pessoas se arrependem na hora da morte. Eu já li vários livros. E por incrível que pareça, são similares, né? Então, são as mesmas coisas. Vamos tentar, a partir desse vídeo de hoje que vocês terão acesso, que eu sei que não é todo mundo que vai ter a coragem de assistir pelo fato do tema, que eu coloco o tema do livro já na descrição, e daí você já começa a se assustar pelo próprio tema. Mas se você conseguir ultrapassar esse medo que você tem da morte e ver, talvez ao ouvir ela colocou aqui quantos, parece que foram 5, né? 5 motivos que as pessoas se arrependem na hora da morte. E isso faça com que você replaneje a sua vida, reinvente a sua vida. Ainda dá tempo. Eu costumo dizer aos idosos quando eles vêm desabafar sobre a vida que não viveram, né? E eu digo para eles, mas ainda dá tempo, né? Só não vai dar tempo depois da morte, mas enquanto estiver vivo, ainda vai dar tempo. E o primeiro desses arrependimentos, né, que se torna até um clássico em nossa vida, que ela coloca aqui, eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. Nossa, isso torna-se até um clássico dos arrependimentos da vida. Quantas vezes, e muitas delas fomos ensinados culturalmente a fazer isso, abandonamos os nossos desejos, os nossos gostos, pelo gosto de outras pessoas. Abandonamos as nossas escolhas pela escolha de outra pessoa. Nessa parte, ela começa a descrever uma paciente que tinha 21 anos, né? Estava fazendo faculdade, prestes a casamento marcado, os convites entregues já às pessoas, trabalhava, e daí a mãe adoeceu. E a mãe disse, mas como você tem coragem de me abandonar num momento desse? E ela, infelizmente, cancelou o casamento, não casou, saiu da faculdade, saiu do emprego e ficou cuidando da mãe. E aí, a mãe tinha uma doença incurável, depois de 20 anos, né? A mãe deu entrada na fase terminal no hospital de cuidados paliativos. E ela dizia, doutora, por favor, não deixe ela morrer, porque se ela morrer, eu não sei mais o que fazer da vida. Eu abandonei tudo, eu larguei tudo para cuidar dela. E agora, se ela morrer, eu vou fazer o quê da minha vida, né? E a autora coloca assim,
Que pena que ela não sabia, não descobriu que existia outra forma de cuidar da mãe e continuar com a vida dela. Então, quando a gente faz escolhas, abandona as nossas escolhas para viver as escolhas que agradam os outros, seja quem for esses outros, a gente cai no engano de se arrepender. É uma das primeiras coisas que a gente se arrepende, né, na hora da morte, não ter vivido suas próprias escolhas, não ter sido livre para escolher. E ela diz aqui no finalzinho desse capítulo que essa dor, né, desse arrependimento de não ter vivido suas próprias escolhas, é uma dor que nenhuma morfina pode aplacar, infelizmente. Então, a partir do momento que a gente tem consciência disso, que as nossas escolhas precisam ser priorizadas sim, para que a gente não se arrependa, né, da vida que a gente viveu, a gente pode mudar o nosso caminho, a nossa vida. A segunda forma de arrependimento, ela coloca aqui, foi não ter amado mais, né? Fiz isso e me machuquei e não quero que aconteça de novo. São pensamentos recorrentes que todos temos. Aprendi que ninguém no mundo nasceu só para ser ou para me fazer feliz. Nossa, essa é a premissa dos relacionamentos, né? Eu devia ter me amado mais. Então, infelizmente, a gente, às vezes, na infância, né, nossos pais nos educam a dizer que se a gente se amar mais e amar menos o outro, isso é egoísmo. Mas as nossas gerações que já descobriu que não é egoísmo, esse autocuidado é necessário para que eu me fortaleça para enfrentar as dificuldades da vida e enfrentar as frustrações que elas virão, eu começo a ensinar aos meus filhos que eles precisam, né, amar a si mesmo e amar mais, né? Porque quando eu espero do outro ser, que é isso que acontece quando a gente entra nos relacionamentos, namoro, casamento, seja o que for. Quando eu espero que a outra pessoa me faça feliz, é o primeiro passo para acabar. Como é que eu coloco uma coisa tão importante da minha vida nas mãos de outra pessoa? Como é que eu coloco... E outra coisa, eu dou a outra pessoa a responsabilidade dela, primeiro, descobrir quem eu sou, coisa que eu nem sei, né? Descobrir meus gostos, descobrir meus prazeres e ser um robozinho só realizando meus gostos, meus desejos e meus prazeres. E assim ela vai me fazer feliz. Então, ela começa a fazer o primeiro arrependimento, a abrir mão das escolhas dela, né? Para me fazer feliz. E, na verdade, eu é que tenho que me fazer feliz, né? Eu é que tenho que me amar mais. Assim eu conseguirei entender o outro, entender a limitação do outro, entender as fraquezas do outro. A gente, às vezes, chega tão encantado num relacionamento que esquece de que são dois mundos diferentes, são dois mundos criados de forma diferente, que têm pensamentos diferentes, têm costumes diferentes, e a gente, às vezes, quer que o outro seja aquilo que a gente é para ele, mas eu fui criada de uma forma, eu tenho uma cabeça, uma percepção. Não é fácil aceitar o outro com as suas limitações e com as suas características, mas a partir do momento que eu começo a ter consciência que sou eu que tenho que me fazer feliz, que eu tenho que me amar ainda mais, eu começo a entender o outro, né? E eu começo a estar feliz, mesmo com as dificuldades, as brigas, as divergências, porque não dá para eu ser convergente 24 horas com a pessoa que eu estou convivendo. Não dá para as minhas ideias serem as mesmas ideias da outra pessoa constantemente. Não tem como. Eu preciso abandonar essa ilusão. Né? E quando eu encarar a outra pessoa como um ser diferente de mim, fica mais fácil eu conviver com ele. Então, vamos nos amar mais. Eu preciso me amar mais, eu preciso cuidar melhor de mim, eu preciso cuidar dos meus sentimentos. Assim eu não vou me arrepender na hora da morte
de não ter me amado mais, né? O outro motivo que a gente se arrepende na hora da morte é ter trabalhado muito. A gente tem que ter cuidado com essa frase, porque às vezes muita gente justifica, por isso que eu não trabalho. Não é bem esse a premissa dessa reflexão. Trabalhar é essencial para a nossa sobrevivência. Trabalhar é essencial para o nosso convívio social com outras pessoas. O trabalho nos dignifica, o trabalho nos engrandece, o trabalho nos faz criativos, né? Desenvolve nossa criatividade, nos deixa ativos. O trabalho nos faz sentir a necessidade de estar com o outro, de estar produzindo, de estar fazendo. O trabalho é essencial. O que ela traz aqui é um trabalho exacerbado, uma vida só para trabalhar, sem viver bem com a família, sem viver bem as suas paixões, as suas escolhas, porque o foco é só trabalhar, é só acumular. E ela coloca aqui, acumulam não só bens materiais, mas também acumulam mágoas e crises. Quando existe uma diferença entre quem somos na vida pessoal e quem somos no trabalho, então estamos em apuros, porque não existe vários tipos de pessoas dentro de uma só. Então, você é o que é no seu trabalho, você é o que é dentro de casa. Eu sempre converso com as pessoas quando elas estão criticando um profissional e elas dizem, nossa, que médico ruim, que professor ruim, que policial ruim, que engenheiro ruim, que qualquer outra profissão ruim. Eu digo, gente, não é a profissão que fez com que a pessoa ficasse ruim. A pessoa, antes da profissão, já tinha esse comportamento. Simplesmente ela só está levando, através da sua profissão, o mesmo comportamento que ela é. Né? O mesmo comportamento que ela tem. Essa é a pessoa. Então, nós precisamos trabalhar na medida certa, nós precisamos viver na medida certa. É necessário o trabalho, é necessário para a sobrevivência e para a vida, mas nós não podemos abandonar isso, né? Ou fazer com que o trabalho seja a única razão, a única forma de viver. Então, muitos de nós nos arrependemos na hora da morte de termos trabalhado demais e vivido pouco. O quarto arrependimento, segundo o livro da enfermeira, é que muita gente fala que devia ter passado mais tempo com os amigos. Nossa, eu vou dizer para vocês, como é bom ter amigos. Como é gostoso ter amigos. Não acreditem nesse senso comum de que a amizade verdadeira não existe. Gente, é necessário saber o que é amizade verdadeira, tá? Como é bom começar as amizades desde criança, com amigos de escola, com amigos de rua, com crianças brincando ali. São amizades que às vezes vão com a gente. Às vezes a gente muda de escola e deixa aquelas amizades lá, mas conhecem outras amizades. Mas são pessoas que vão ficando em nosso coração, né? Pessoas que às vezes a gente faz amizade com elas na igreja que a gente frequenta, no trabalho que a gente desenvolve. Quantos amigos a gente não conhece, quantas amigas a gente também não conhece ao longo da nossa vida, né? Agora que a gente pode ter tido experiências negativas com algumas pessoas que acreditávamos de novo, usando o mesmo parâmetro, que elas fariam conosco aquilo que nós fazemos com elas. Precisamos ter a consciência das relações amigas que o outro não sou eu sou eu. O outro é o outro. Então, a gente tem amigos que a gente pode conversar com eles, a gente tem amigo que a gente pode falar os nossos maiores segredos para eles. A gente tem aqueles amigos que eles são amigos de sair, de se divertir, de rir. Então, nós temos vários amigos,
né? E também a gente pode ser aquela pessoa que a maioria dos nossos amigos confia na gente, né? Ou não, talvez eu seja amigo das pessoas, mas elas nem sempre confiam em mim, porque às vezes eu converso demais, ou eu as julgo muito quando elas vêm conversar comigo. Nossa, você teve coragem de fazer isso? São os nossos perfis, é a nossa forma como a gente é que atrai ou afasta as pessoas de nós. Mas quando a gente encontra amigos, gente, como é bom, como é bom. E ninguém substitui o lugar de amigos em nossa vida. A nossa família tem o lugar dela certinho em nossa vida. Nossos amigos têm o lugar deles certinho em nossa vida. Mas é tão gostoso ter amigos, sair com eles, rir, conversar coisas sérias, conversar coisas bobinhas, coisas fúteis. A companhia deles é tão boa quando você lembra de uma coisa que é passar para eles. Nossa, vou indicar isso para uma pessoa que eu sei que ela vai amar. Gente, só em pensar em um amigo faz bem, né? E como dói perder amigo, né? A gente teve uma experiência esse ano de ter perdido um amigo muito jovem e eu, depois que li esse livro, fiquei muito feliz porque o sentimento de partida dele não deixou mágoas, não deixou dor, né? A partida dele não deixou nada de ruim. Foi fantástico como aconteceu o processo, porque nós tivemos tempo. Ele mora distante, mas esse ano, acho que um mês antes de acontecer, né, um falecimento, 2 meses antes, ele veio nos visitar e vivemos coisas maravilhosas, né? Resolvemos muitas coisas, aproveitamos bastante, vídeos, live, fotos. Foi um momento maravilhoso de relembrar nossa infância, tudo que a gente viveu, né? A minha filha, que é afilhada dele por amor, por consideração, que o ama, que é apaixonado por ele, ele até dizia assim, nossa, parece que o amor que ela sente por mim nasceu do nosso amor, né? E a nossa amizade foi tão forte que ultrapassou geração e a menina já nasceu amando. Incrível essa experiência. E a partida dele doeu porque nós somos humanos, naturalmente fica a saudade, né? Mas não teve arrependimentos, né? Só teve coisa boa de ter tido um amigo, de ter vivenciado tudo isso com ele, de ter estado junto com ele. Então, esse é um dos arrependimentos antes de morrer, é não ter passado mais tempo com os amigos. E o último arrependimento descrito no livro, né? E esse eu considero o maior de todos, né? Quando ela coloca aqui, eu deveria ter feito de mim mesmo uma pessoa mais feliz. Verdade, gente, verdade. Se eu tivesse feito de mim uma pessoa mais feliz, quando chegar a minha finitude, eu não terei medo de ir. Eu não terei, eu poderei ir, né? Posso até não querer, pela saudade que vou sentir das pessoas amadas que não vou ver mais, pelas coisas maravilhosas que vivi, por olhar o pôr do sol. Nossa, como eu amo olhar o sol, como eu amo olhar a lua, apreciar o mar, o rio, o riacho, o córrego, os animais, as plantas, as flores. Gente, como as flores são lindas. Vocês viram naquele vídeo eu plantando, né? Como as flores são lindas. Ter lido, né, o que eu queria ler, então, dá saudade de deixar os livros, o conhecimento, a sabedoria. Vai sim dar saudade de deixar meus pais queridos, meus irmãos, né, sobrinhos, noras, cunhado, cunhada, meu amado esposo, né, uma pessoa fantástica, maravilhosa que Deus me deu,
como companheiro nessa jornada. Uma filha divina, fantástica, uma personificação do amor de Deus aqui na Terra. É a minha Cecília. Então vai dar saudade, sim, de deixar tudo isso. Mas se eu que já vinha seguindo há muito tempo esses passos aqui, né, do que eu li nesse livro, eu mostro para vocês, e aí algumas coisas que ainda precisei rever, analisar. O livro me deu essa oportunidade. Eu sei que minha proposta nessa vida precisa primeiro ser me fazer mais feliz. Deixar de inventar problemas onde não tem, parar de reclamar de coisas sem necessidades, me abrir ao novo, à novidade, acolher os outros na sua forma, na sua individualidade, nas suas limitações. Não tenho necessidade de julgar as outras pessoas. Para que eu vou julgar as outras pessoas? As pessoas precisam ser felizes, minha gente. Eu coloquei há muitos anos, desde jovem, eu coloquei um projeto de vida assim. Eu tenho uma máxima em minha vida e tento segui-la constantemente. Lembram do poema, né? A Pedra no Caminho? Então, pronto. Eu lembro que eu até dizia isso como professora da educação básica, né, os alunos do ensino médio, e eu dizia para eles assim: essa é a minha premissa de vida, tentarei o máximo jamais ser uma pedra no caminho de alguém. Quem passar por minha vida vai ter a minha contribuição de ensinar, a minha própria formação me traz essa contribuição de ensinar o sujeito, né, o ser humano, e de fazer, de acolhê-lo dentro das suas limitações, de compreender essas limitações. Por isso que eu digo para vocês, o desejo de ser psicóloga, ele nasceu desde a minha infância, e aí começo a voltar para entender toda essa minha história e percebo, né, a existência desse desejo, o cuidar do outro, sempre, como ela colocou aqui no livro, eu aprendi depois a cuidar de mim primeiro para depois cuidar do outro, né? Então, se eu vou tentar não ser a pedra no caminho de ninguém, se eu vou tentar ser uma pessoa sempre cada vez mais feliz, uma pessoa em busca de sua automelhoração, através do autoconhecimento, tentando aceitar o que eu tenho de bom dentro de mim, mas também o que eu tenho de ruim dentro de mim, a partir do conhecimento, né, dessa construção, dessa genética, de alguma coisa que faça isso existir, eu buscarei ao máximo, desde muito tempo, a não me arrepender na hora da morte das coisas que deixei de fazer. Por isso que eu convido a todos vocês, nesse vídeo de hoje, a repensarem as suas vidas, né? Se possível, deixe nos comentários o que você se arrepende de não ter feito na sua vida. Que bom, né, que a gente ainda não morreu, pode fazer isso, pode fazer esse exercício, né? Mas deixe nos comentários aquilo que você se arrependeu, porque isso já é um autoconhecimento e dá tempo de você refazer a sua vida e buscar ser feliz primeiro, para depois cuidar daqueles que você ama e cuidar dos seus. Faço um convite a todos vocês a fazerem a leitura na íntegra do livro, tá? O livro também está disponível em e-book. E agradeço a todos por estarem aqui nesse vídeo. Aguardo vocês no próximo momento. Tchau!